Fala, gente, revisando então, falei que a resistência ela varia com a temperatura, certo? Pelo efeito Joule, como na dilatação térmica que a gente estuda no segundo ano do ensino médio. Agora a gente vai falar de associação de resistores. Né? Existem dois tipos de associação: a associação em série e a associação em paralelo. Então pensa só na em série. Se você tem um resistor aqui, outro resistor aqui e outro aqui, esses resistores eles estão em série. Né? E quando eles estão em série, basta somá-los. Quanto é que é a resistência equivalente? Vai ser R1 mais R2 mais R3. Pronto. Isso aqui você quer chamar de RX? Tudo bem, chama de RX. Então esse cara aqui é o RX. Certo? Tranquilo, né? Bem tranquilo. E se for em paralelo? Bom, em paralelo não é tão simples assim, ó. R1, R2, R3. Você também vai somar, mas vai ter que somar o inverso. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Gente, tem como provar isso? É super tranquilo. É só aplicar a primeira lei de Ohm. Literalmente aplicar a primeira lei de Ohm. Pensa só. A corrente que entra aqui em R1, vou chamar de I, é a mesma corrente que entra aqui em R2, que é a mesma corrente que entra aqui em R3. Porque lá pela primeira lei de Kirchhoff, lembra? A corrente que entra no ponto é a mesma corrente que sai. Então todas essas resistências elas sofrem a mesma corrente. É a mesma coisa de eu escrever uma resistência só que passa essa mesma corrente. Já aqui, olha só, a gente tem uma corrente I. Essa corrente ela vai ser distribuída em I1, I2 e I3. Essas correntes somente são iguais, e 1, e 2 e 3 somente são iguais se R1 for igual a R2, que for igual a R3. Se isso acontecer, beleza, tá bom? Então as correntes elas dividem, pela lei de Kirchhoff lá que a gente tratou na aula passada. Bom, e aí, como é que é esse resultado? Faça o MMC, né? Vai ficar uma fração, embaixo a multiplicação, R1, R2, R3, e aqui em cima vai ficar R2, R3. Isso aqui não precisa decorar, tá? Mais R1, R3, mais R2, R3. Opa, R1, R2, R1. Sei lá. Sei lá não, é isso mesmo, R2, R1. Tá bom? Então ficaria um negocinho. Então, basta você somar quando isso aqui acontecer. Vamos falar algumas dicas para vocês, tá bom? Algumas dicas que vão ser bem importantes. Então vamos para as dicas. Bom, as dicas são o seguinte: produto pela soma. Apenas dois resistores em paralelo. Vou provar isso aqui bem rapidinho para vocês, olha só. Pensa nesse circuito aqui que a gente tem. Vou desenhar o circuito para vocês. Tá aqui, ó. Esquece esse traço. Você tem aqui um R1 e aqui um R2. Como a DDP, pensa só, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Você pode trazer o ponto A para cá, porque não tem nenhuma resistência. Você pode subir com o ponto A, porque também não tem nenhuma resistência. Pode trazer o ponto A para cá? Não posso, porque eu tenho uma resistência no meio, certo? Aqui então vai ser o ponto B, porque eu não tenho nenhuma resistência, e aqui também o ponto B, porque eu não tenho nenhuma resistência. Se as duas resistências estiverem entre as mesmas DDPs, ou seja, qual é a DDP aqui? AB, VAB, certo? UAB. E qual que é a DDP aqui? UAB também. Então, como as duas são iguais, eu posso dizer, afirmando que, que elas estão em paralelo. Estão em paralelo. Se estão em paralelo, basta somar para achar a resistência equivalente 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Que dá o quê? Olha só, o Vasco acabou de empatar com o Flamengo, fela da mãe, ó. Lasqueira. Vamos lá. R1 vezes R2, fiz o MMC, e agora aqui vai ficar R2 mais o R1. Porém, isso é 1 sobre a resistência equivalente. Eita, não falei isso, né? Vamos voltar lá para a primeira página. Isso aqui que você achou é 1 sobre a resistência equivalente. Tá bom? É 1 sobre a resistência equivalente. Então a resistência equivalente aqui, ó, vai ser igual a R1, R2, R3, certo? Passei multiplicando, dividido por
Eu inverti aqui, então eu vou inverter aqui. R2, R3, mais R1, R3, mais R2, R1. Opa, não deu para enxergar, desculpa. Bom, isso só para vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Vamos voltar para lá então. É 1 sobre a resistência equivalente, tá? Então ficou 1 sobre a resistência equivalente, como está escrito aí. 1 sobre a resistência equivalente. Então, se a gente resolver melhorar, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Como eu quero a própria resistência equivalente, implica o quê? Que a resistência equivalente, que a gente chama de REC, é igual a o produto de R1 vezes R2 pela soma de R1 mais R2. Deu para entender? Então, essa aqui é a resistência equivalente desses dois. Né? É a mesma coisa de ter um resistor aqui só, que vale R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Bem tranquilo, né? Essa é a resistência equivalente. Porém, apenas para dois resistores. Lembrando, a gente está trabalhando apenas para dois resistores. Tá ok? Bom, essa foi uma dica que eu dei para vocês. É o produto pela soma. Sempre que você tiver apenas dois resistores, faça o produto pela soma. Se tiver três, aí você faz 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 igual a 1 sobre a resistência equivalente. Tem uma outra forma de você fazer também. Você pode fazer o quê? Ó? Você faz some produto desses dois, que estão em paralelo. Depois você vai pegar essa resistência equivalente e fazer some produto com essa daqui. Pode ser assim também, não tem problema nenhum. Bom, então agora vamos para resistores em paralelo iguais. Olha só, você tem três resistores de 15 ohms em paralelo. Eu posso afirmar para você que o resistor equivalente são quantos resistores? 3. Cada um de 15. Então a resistência equivalente é 15 sobre 3, que dá 5 ohms. Posso afirmar de cara. Se você quiser, prova aí. É só fazer 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, igual a 1 sobre resistência equivalente. Sim ou não? Aqui vai dar 3 sobre 15. 3 sobre 15 dá 1 quinto. Implica que isso é igual a 1 quinto. Implica que a resistência equivalente é igual a 5 ohms. Provei rapidamente. Beleza? Se você tiver resistores paralelos iguais, é só pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade de resistores que você tiver. Tá bom? Essa é uma dica importantíssima para vocês. Curto-circuito de um resistor. Pensa só. Aqui eu tenho uma resistência que está atrapalhando a minha corrente a passar. Certo? Se eu fizer essa ligação aqui, ó, pronto, acabei. Pensa só, liguei, não liguei? A corrente não vai querer passar pelo resistor, ela vai querer passar pelo lugar mais fácil. A corrente não vai acontecer mais isso aqui, ó. Ela vai vir para cá, vai descer, vai passar totalmente aqui, entrar e vir. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma resistência que atrapalhe a corrente a passar. Aqui está livre. A corrente vai buscar sempre o melhor caminho. E isso aqui pega muito aluno. Gente, qual que é a definição de curto-circuito? Muitos alunos falam, é quando não passa corrente. Tá errado. Não é quando não passa corrente. Que ponto é esse? É o ponto A. E esse? É o ponto A, não teve resistência. E esse aqui? Também é o ponto A, não teve resistência. E aqui? Também é o ponto A. Olha só, aqui é ponto A, tudo é A. E aqui? Então quer dizer que o ponto A é igual ao ponto B. Legal, legal. Vamos analisar isso. Qual que é a diferença potencial do meu resistor? Vai ser VA menos VA. Uma banana menos uma banana dá zero. Se eu não tenho DDP, U é R vezes I, implica que minha corrente é zero. Então, pelo fato da DDP ser zero, que eu tenho um curto-circuito. Então, curto-circuito é ter uma DDP igual a zero, tá bom? Curto-circuito, DDP igual a zero. Bom, essa foi minha aula, então, sobre associação de resistores. Espero que tenha dado para entender. E fiquem ligados no curto-circuito. Muitos exercícios eles colocam curto-circuito de propósito. Aí você acha que esse resistor vai funcionar e não vai. Fica aí para casa, então, vocês fazerem esse exemplinho.
calcular para mim a resistência equivalente desse, ó. Uma resistência aqui, outra aqui, outra aqui. Tá muito fácil, né? Seria em série. Mas olha só, vamos ver se é em série mesmo. É tudo R. Eu quero que você calcule a resistência equivalente em função de R. Tá bom? Esse fica exercício para vocês. Tentem calcular aí. Dica: usem os pontos. Usem os pontos. Muito obrigado e uma boa noite.